A paz, igreja. Gente, eu pensei que eu nunca ia falar um negócio desse no púlpito. Mas, enfim, né? Boa noite a todos. Eu não sei se precisa dessa luz amarela aqui na minha cara. Precisa? Nossa, agora ficou melhor. Bem melhor. Nó, demais. Estou me sentindo exposta, mas enfim. Eu quero agradecer a todos que compareceram. Para o Grupo Jovem é uma honra cada presença aqui hoje, e a gente acredita que Deus coloca as pessoas exatas, nos dias exatos, nos horários exatos. Então, é um dia muito especial, porque é o primeiro culto jovem, e a primeira ministração, que não vai ser uma ministração, vai ser mais uma troca de conhecimento que Deus me passou. Então, quero que vocês fiquem bem à vontade. Quem quiser ficar sentado na mesa, fica. Quem quiser sentar no chão, fica. Então, assim, os cultos jovens é para que a gente realmente se derrame diante de Deus, para que a gente troque experiência, conhecimento de uma forma mais à vontade, mais livre. Então, se vocês sentirem a presença de Deus, apenas faça o que Ele está pedindo. Se sintam à vontade. Nossa, bem melhor. Obrigada. Essa noite eu recebi um desafio, né? O pastor Valdemar me deu aí um tema que para mim fez muito sentido na hora que ele falou e depois fez mais ainda, que é: eu os resgatarei do poder da morte. Oséias 13:14. Em Oséias 13:14 fala: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. E aí, eu, como boa pesquisadora que gosta de palavras, falei assim: tá, mas que morte ele está falando? É uma morte física? É uma morte espiritual? E quando a gente joga no Google o contexto de morte, ele traz a morte carne. Então, ele traz morte, óbito, falecimento, passamentar, ou ainda desencarno. São sinônimos usados para se referir ao processo irreversível. Essa palavra me chamou muita atenção. Irreversível. De cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema orgânico. E aí eu parei para pensar na morte espiritual. Porque Oséias fala de Israel, que Israel quebrou aliança com Deus por puro prazer. Eles foram procurar contemplar outros deuses, eles procuraram seu bel prazer na prostituição e esqueceram de Deus. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente se esquece de Deus? E em Oséias, a todo momento Deus está falando: tá, mas eu estou aqui, eu quero vocês de volta, mas vocês vão sofrer as consequências, mas eu estou aqui, olha para mim, não olha para outros deuses, eu estou aqui. E aí eu parei para pensar, quantas vezes eu não morri e essa palavra não fez sentido, irreversível para Deus, sabe? Porque é difícil a gente ficar o mesmo depois que a gente processa toda essa questão espiritual e conhece o verdadeiro Deus. A gente renasce através do batismo. A gente era morto, com o batismo a gente ficou com o nome registrado no livro da vida. Então, essa morte é irreversível mesmo? O que é a morte para a gente? Não faz sentido nenhum para mim, sabe? Quando eu leio esse contexto aqui biológico e levo para o mundo espiritual. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, ou se é a minha sensibilidade que está vindo aí durante toda essa semana, estudando Oséias.
Mas, assim, a cada capítulo que eu lia de Oséias, cara, quantas vezes eu morri para Deus e Ele estava ali pronto para me, ressuscitar de novo, sabe? Quantas vezes eu troquei Ele por coisas pequenas. Uma vez o Léo, o guerreiro, pregou aqui falando, a gente troca Deus por coisas tão pequenininhas, prazeres tão momentâneos, e Ele está ali, disposto a pegar a gente de novo. Filhinho, vem cá, vamos lá, mais uma vez, eu estou aqui. E irreversível. Isso é realmente irreversível para quem tem um coração disposto? Para quem quer o caminho de Deus? As consequências a gente vai sofrer. Então, assim, na minha cabeça a gente está morto, a gente passou pelo primeiro arrependimento, quando a gente conheceu Deus, a gente teve o batismo. A gente se acha o bambambam do cristão, né? Isso é engraçado. Eu estava me achando muito espiritual, estava orando pelos meus amigos, estava fazendo tudo certinho. Aí Deus foi lá e plém. Não é bem assim, querido. Vamos lá, eu vou te mostrar quem eu sou. Para quem não sabe, em janeiro, eu sofri um choque anafilático, provavelmente por picadas de inseto. Meus amigos foram correndo, me levou para o hospital. E, cara, ali eu estava morta, fisicamente. E, gente, não dá tempo de falar com Deus, sabe? O momento é agora. O que a gente está fazendo? Trocando Deus por série? Trocando Deus por amigo? Não faz sentido, gente. Ele deixou o Espírito Santo com a gente. A gente tem acesso ali 24 horas. E a gente acorda, não está um bom dia, Deus. Como que você está? Quem é que pergunta como que Deus está? Eu comecei a perguntar. A Aninha, que está aqui, foi me visitar no hospital e falou assim, Rafa, o que mudou depois que você sofreu o choque? Porque você morreu, né? E agora está aqui. Aí eu virei para ela e falei, nada. Mano, que forte. Nada mudou. E ela virou para mim, agora eu entendo, Ana. Como assim nada? Nada mudou? Eu não, Deus me salvou, agora eu tenho que continuar. Cara, continuar a mesma coisa. Vocês conhecem o Léo Stronda? Que ele virou crente agora? O Léo Stronda falou que não tinha como ele manter a mesma vida depois que ele conheceu Deus, e eu falei que nada mudou. Que tipo de cristão sou eu, cara? E aí eu parei para pensar e falei, a morte física, biologicamente, não é irreversível. Deus reverteu, porque ali eu tinha morrido. E agora eu tenho que reverter isso no meu coração. Porque eu não sou nada. Eu só estou aqui por causa dele. Vocês só estão aqui porque ele quer. E aí eu fui conversando com Deus. Deus, agora vai ou racha, né, de novo, porque já rachou uma vez. O que eu vou esperar para rachar de novo? Só sendo muito burra. Não tem outra explicação. E aí Deus, em um culto, conversou comigo. É isso que você quer, Rafa? É isso que eu quero. Meu coração é teu. A partir de hoje, me usa. Me usa. Me usa na vida dos meus amigos, me usa na vida da minha família, me usa no meu trabalho. Eu quero, ser cristã. Eu quero parecer cristã. Eu não quero só falar que eu sou cristã. Porque isso aí é muito fácil. É muito fácil falar, você tem religião? Eu sou cristã. Em uma pregação aqui do pastor recente, eu não lembro se foi semana passada, ele falou que falar que é cristão é muito forte. É melhor a gente falar que nós somos discípulos.
Porque será que a gente transparece a imagem de Deus? O que você faz à noite sozinho, sabe? Você está ali conversando com Deus, pedindo ajuda, se quebrantando, ou você está lá deitado assistindo série, sem nem lembrar que Ele existe? Falar que eu sou cristã assim é fácil. E aí, esses dias eu mandei mensagem para a pastora me achando, né? Caraca, pastora, eu sou muito crente. E ela falou assim, por que? O que aconteceu? Aí eu falei, eu estava num prédio, aí eu sentei lá na poltrona da recepção, e aí uma mulher falou comigo, ei, eu quero te pedir um negócio, mas eu tô com vergonha. Eu falei assim, pode falar, né, meio que estranhando assim e tal. Aí ela falou, eu moro em Lusiânia, e eu vim aqui para uma entrevista de emprego, na área de faxina. Só que eu pedi dinheiro emprestado para vir e eu não tenho como voltar. Você tem um vale-transporte? Cara, vale-transporte, eu não sei nem se existe mais, né? Mas vou ver aqui se eu tenho dinheiro. Aí achei um dinheiro, dei para ela. No meio do saguão lá do prédio, eu ajoelhei e orei junto com ela. Eu orei para que ela passasse, para que fosse feita a vontade de Deus. E ela agradeceu, tal, fui embora. E aí, dentro do Uber, eu percebi o que eu tinha feito. Que antes de eu renascer, eu nunca teria feito aquilo, sabe? E foi espontâneo. Aí eu vi que Deus realmente existe e que Ele estava me usando. Que naquele dia que eu ajoelhei e falei assim, Deus, agora que eu não estou mais morta, me usa. Agora que tudo faz sentido para mim, me usa. Ele me usou e foi a primeira vez que eu percebi. E, cara, foi essa semana estudando Oséias. Tudo faz sentido, sabe? A vida espiritual é muito louca. E aí, no Uber, eu fiquei meio que querendo chorar, meio que segurando, né? Porque o cara ia falar, essa doida aí chorando no carro. Tipo assim, não faz sentido. E aí, eu entendi o que eu não fazia, falando que eu sou crente. Que tipo de cristão tem vergonha de ajoelhar com uma pessoa que está desesperada procurando emprego, sem dinheiro para passagem? Tem vergonha de orar pelo irmão, sabe? Quantas pessoas vocês conhecem que não estão aqui hoje, que podem estar mortas espiritualmente e a gente não sabe? Quantas pessoas a gente pode ajudar com uma palavra, com oração? Normalmente a gente vê o irmão, mal, a gente fala, não, vai ficar tudo bem. E aquela pessoa está morta espiritualmente. Quantos aqui hoje ficaram normais com a presença de Deus que teve aqui, sabe? Cara, eu me derramei ali atrás. Não tem, é igual o Léo Stronda falou, gente, não tem como ficar o mesmo. Se o Léo Stronda reconheceu isso, quem sou eu para não reconhecer? O que eu estou fazendo na minha vida, sabe? O que a gente está fazendo na nossa vida? Deus está disponível. Deus, Ele quer um conhecimento. Eu estava estudando, e o pastor Valdemar me influencia a estudar cada vez mais. Eu já sou, pego um assunto e vou a fundo. E tem uma palavra, acho que é do hebraico, se estiver errado você me corrige, é Yadá. Que é Yadá? É Yadá. Eu falei que não ia ser bem uma ministração, é uma troca de conhecimento aqui. Que quer dizer que Deus não quer aquele conhecimento de eu chegar e falar assim, eu conheço a Júlia. Eu estou com ela assim, quase todo dia, vou na casa dela, tomo café. Ele quer um conhecimento de eu chegar assim, Júlia, vamos conversar? O que você precisa hoje? Deixa eu cuidar de você. Ele não quer um conhecimento de eu chegar assim, conheço a Arielle. Massa, muito legal, abraço muito gostoso, é isso aí. Acolhedor. Ele quer que eu acorde e fale, oi, Deus,
Eu estou aqui disponível, me usa hoje. Ele quer que eu chegue e fale dele. Não tenha vergonha de chegar e orar, pedindo ajuda pelo próximo, pedindo ajuda com o próximo. Muitas vezes a gente pensa na nossa morte. Muitas vezes a gente é muito individualista. Quando eu tive o choque, depois que eu fiquei sabendo de tudo pela 4ª vez que a Júlia me contou, porque eu não lembrava, depois dela ter me falado 4 vezes o que tinha acontecido, eu perguntei, e vocês? Porque para mim, gente, quando eu fechei o olho, acabou. E para quem fica? E para as outras pessoas? Sabe? Eu não sabia a importância que eu tinha até acontecer isso. Até quando vocês, e eu falo para mim também, porque eu ainda estou em processo, eu não sou cristã, sou discípula. Até quando eu vou ficar postergando conhecer intimamente Deus e falar dele? Cara, não tem como falar dele e continuar o mesmo. Não tem. Sabe? Pô, ele deu o único filho por a gente. E a gente tem vergonha de orar por uma pessoa. Não existe uma morte mais morrida do que isso. Tipo, é muito louco, sabe? É muito louco. Em Oséias 5,15, me chamou muita atenção, porque está escrito, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Quantas vezes a gente se sente culpado e não busca Deus também? A gente pensa, a gente já está na meleca, o que eu vou fazer? Pedindo ajuda de Deus. A gente esquece do tamanho do amor que um pai tem por um filho. Eu não sou mãe ainda, mas eu sou filha. E eu vejo quantas vezes meu pai tenta falar comigo e eu não escuto. O que adianta eu falar assim, pai, me aconselha? Tipo assim, o que eu faço? Ele fala, filha, faz isso. Eu, não estou com vontade. Ou então falar, pai, me responde tal coisa. Ele respondeu, virar as costas. Não adianta nada. E aí a gente fala, Deus não está me respondendo. Deus não me ajuda. Deus gosta mais de fulano. Deus tem seus preferidos. Quem nunca falou isso? E, na verdade, a gente não conhece Deus a fundo. A gente não mantém um relacionamento a ponto da gente entender o que Ele quer. Ou a ponto de obedecer. Que é outro ponto muito forte. Muito forte, pega muito comigo também. E não é só a obediência de Deus, é a obediência em relação aos seus líderes, em relação a quem te aconselha, que isso é muito forte no mundo espiritual. Eu vou confessar um negócio aqui para vocês, mas não é para contar para o Herô, não, tá? Quem contava, Deus está vendo. É uma promessa. Deus está vendo. Vocês perceberam minhas tatuagens, óbvio. Todo mundo sabe que aqui a gente não gosta de, assim, né, de tatuagem e tudo mais. E aí eu questionei muito isso com o Herô e com a Lenísia, porque eu tinha um espírito muito rebelde. Muito rebelde. E não era nem para eu estar falando isso, talvez alguém precise escutar aqui, não sei. Eu tinha um espírito muito rebelde. E aí mas Herô, não tem na Bíblia que não pode se tatuar. E aí ele foi e me mandou a nova versão internacional de não sei o que lá que fala tatuagem. Mas não falam que a nova versão não presta para nada. E aí, uma vez, aniversário do Heronaldo, ano passado, eu conversei com Deus. Deus, o que eu dou de presente para o Herô? Porque no Mulher Única, que me transformou, a Vivian fez uma dinâmica com a gente, que a gente tinha que orar para presentear a pessoa que a gente tirou.
E quando a gente orou, a gente deu o presente que Deus especificou para cada pessoa. E a gente ficou tipo assim, uau. E eu comecei a cultuar isso na minha vida, para todos os presentes que eu dava. E aí, Deus me respondeu, Rafa, não há nada melhor do que a obediência. Obedece. Aí eu virei, Deus, só isso? Sendo que para mim era super difícil obedecer. Eu quero algo físico, algo magnífico, algo esplêndido. E ele obedece. Fiz uma cartinha lá, tal. Eronaldo Alves de Oliveira, me perdoe por toda a minha rebeldia. Ou seja, eu estava morta. Quando eu comecei a obedecer, eu comecei a viver matando minha carne um pouquinho mais a cada dia e vivendo mais no mundo espiritual, porque eu entendi todo o sentido da obediência. E ali, querendo ou não, minha chave virou para um novo nível. É como se fosse um joguinho de videogame real, sabe? É muito estranho isso e muito legal, porque tem fases da nossa vida que a gente precisa melhorar em um ponto. E quando você melhora naquele ponto, você, sobe de nível hard, sabe? Você, matou o chefão daquela fase. E, cara, você começa a ganhar tanta coisa que você nem percebe. Você não percebe. Só de você se submeter à obediência da liderança, uau! É muito magnífico. E eu não estou falando nada que eu anotei aqui, gente. Anotei tanta coisa que não estou falando nada. E aí, lendo Oséias, essa parte de morte, eu falei assim, tá, Senhor, tem a morte biológica, que eu já entendi que não é irreversível, você já me mostrou isso, porque nada melhor do que um milagre para desconstruir a gente e fazer a gente entender um pouco mais do mundo espiritual. Tem a morte espiritual, que ela não é permanente. Com todo o amor e graça que o Senhor tem, mesmo a gente morrendo espiritualmente, você está disposto a nos aceitar de volta, e a gente vive de novo. É uma coisa muito inconstante. Mas como é que a gente faz isso? Aí podia colocar a figurinha da pastora Lenise aqui, né? Arrependimento. Você precisa de arrependimento. E é real arrependimento. Se você se arrepende de todo o coração, Deus está disposto a te aceitar, cara. Tipo assim, se a Júlia falar que eu sou feia, eu vou ficar com raiva dela 3 semanas e falar, não quero mais sua amizade e tal. Deus não. Deus, você fala, ele já, vem cá, me abraça, estou aqui para você, eu estou vivendo para isso. Cara, é um amor que constrange, velho. Pense em uma pessoa que você ama muito. Se for casado e não pensar na esposa, no esposo, está errado, estou brincando. Uma pessoa que você ama muito. Quantas vezes essa pessoa te perdoaria por erros? Tantos relacionamentos acabam, morrem, por causa de erros bobos. E Deus está ali disposto, sabe? A perdoar 70 vezes 7, e vezes 7, e vezes 7, e vezes 7. E a gente acha que é brincadeira. Que, vou errar, ele vai perdoar, está tudo tranquilo. Mas você já parou para perceber o tanto que a gente fere o coração de Deus quando a gente erra? Ainda mais tendo conhecimento e intimidade. Quando a gente erra de propósito. A gente tem a morte espiritual, mas a gente nunca parou para pensar o que a gente causa em Deus fazendo isso. A gente só olha para o nosso lado. O que o pecado vai fazer comigo? Qual é a consequência desse pecado? Tá bom, vou pedir perdão, então tudo vai voltar ao normal. Mas Deus fica triste. A gente não pensa nisso. A gente só pensa em nós. Se a gente sentisse a tristeza que Deus sente, eu não consigo nem imaginar.
Tipo assim, ele deu o filho dele para a gente vai lá e comete um erro bobo. Ou então a gente fica com raiva do irmão da igreja e se afasta de Deus, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a situação, sabe? É a mesma coisa, sei lá, da Laís fazer alguma coisa comigo. Eu falo, não vou mais para a igreja. Aí eu não vou visitar mais o Valdemar e a Neide por causa da Laís. E faz sentido, gente? Tipo assim, depois que a gente para refletir, não faz sentido nenhum. A gente está aqui por causa de Deus. Não é por causa da Laís, não é por causa da Neide, do Valdemar. É por causa de Deus. A gente não pensa no coração de Deus. Caraca, o tempo passa rápido mesmo, né? Quando está falando aqui. E aí, em Oséias 14:2, fala muito sobre isso. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade. É porque minha letra é ruim, gente, eu não estou lendo a Bíblia, não. Perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Eu nem pesquisei isso aqui na internet, porque na hora Deus me falou um negócio e eu falei, é com isso que eu vou ficar. Ele não quer um sacrifício de você se sacrificar fisicamente, tipo assim, vou fazer isso porque vai agradar a Deus. Vou servir a fulano porque vai agradar a Deus. Ele quer que a gente abra a nossa boca. Ele quer que a gente tenha constância. Ele quer relacionamento com Ele. Ele quer que eu me ajoelhe e fale, Deus, eu estou aqui, eu quero permanecer firme. Se eu sou uma pessoa fraca em alguma coisa, em algum setor da minha vida, Deus me mantenha firme. Ele quer que a gente reconheça nossas fraquezas nele. Ele não quer que a gente espere errar para ir pedir perdão. Porque Ele não quer que a gente sofra as consequências. Qual é o pai que vê o filho se lascar e não fala nada para bater depois? Acho que não tem. O pai, ele sempre avisa 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes. No último caso, vem a consequência. Por quê? Esse pai fica desesperado e quer que o filho aprenda a lição para não cometer de novo e não se lascar de novo. É a mesma coisa Deus. Deus não quer ver a gente se lascando e se lascando e se lascando. Por isso vem as consequências do nosso erro, do nosso pecado. E aí ele finaliza com Oséias 14:9. Ele deixa uma mensagem. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Eu sou uma pessoa inteligente? Eu sou uma pessoa sábia? Pelo jeito, não. Porque olha o tanto que eu erro. Olha o tanto que eu quebro minha cara, mesmo com a Lenísia e o Herô falando e falando, e Deus me falando diretamente. Esses dias eu conversando com a Lenísia, e aí ela falou assim, Rafa, uma batalha espiritual aí básica, a gente vai orar, tal. E eu, beleza. Aí, chegando em casa, não satisfeita, Deus, se for uma batalha espiritual, me mostra, porque eu não aceito isso, eu oro pra caramba, eu não estou em desobediência e tal. Sonhei com o demônio. Ele falou assim, você quer ver? Então tá, vou confirmar para você. Quantas vezes a gente se lasca por duvidar do que Deus está usando pessoas para nos falar? Sabe? E aí, disso tudo, eu fiquei com uma parte de Oséias 13:9 na cabeça, que mexeu muito comigo. E eu estou, assim, mastigando e mastigando e mastigando e mastigando e mastigando essa frase. A minha ruína vem de mim, e o meu socorro vem de Deus. Quantas vezes a gente se lascou por causa de Deus? Nenhuma.
Para pensar, toda vez que a gente se lasca, toda vez que a gente está na ruína, é por causa de uma escolha que a gente fez sem pedir para Deus nos mostrar, ou sem escutar quem estava orientando a gente, sabe? A minha parte ruim vem de mim, a minha parte boa vem de Deus. Isso eu vou levar para a vida. Se a equipe do louvor quiser vir para me ajudar numa música final, essa semana, se eu fosse cantora, né, eu ia cantar aqui para vocês, mas eu acho que vai todo mundo embora. Então, pedir ajuda deles, que, né? Não, eu vou cantar, não. Vai todo mundo ficar ofendido. Eu estava estudando Oséias, e aí sempre vinha essa música na minha cabeça. Ela diz assim, eu não vou cantar, não, vou ler, tá, gente? Eu estava longe, você estava perto. Eu vou chorar já. Eu te rejeitei, em troca eu recebi afeto. Mano, quantas pessoas a gente rejeita e a pessoa vem com afeto? A pessoa faz ir embora. Quem vai ficar sendo rejeitado e vai te receber com afeto? Ninguém. Ninguém. Me senti sozinho. Me tornou seu filho. Eu estava rejeitando a pessoa, ela vem aqui, não, você é meu filho. Eu te amo. Vem, fica. Tá tudo bem. Aqui é um lugar seguro. Fez de mim sua morada e disse, és bem-vindo. Se você parar para pensar, assim, eu fiquei uns bons minutos pensando em quem eu faria isso, rejeitaria e a pessoa permaneceria, sabe? E eu não consegui pensar nem nos meus pais. Quantas vezes eu não briguei com os meus pais? E ficou um de um lado, outro de outro. E Deus não. Deus sempre vai te acolher, sabe? Deus sempre vai te acolher. Ele nunca vai te deixar sozinho. Pessoas te deixam sozinho. Deus nunca te deixa sozinho. Eu queria que a gente fechasse os olhos, se puder desligar as luzes, para que a gente escute esse louvor e faça um momento de arrependimento mesmo. Eu quero que a gente pense nas coisas que a gente fez e faz contra Deus. Que a gente pense em como está Deus com essas coisas. Todos já conseguiram ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.
Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Agora eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Jesus, nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus, por toda desobediência, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que a gente feriu o seu coração, Deus, com coisas tão pequenininhas. A gente quer ficar na eternidade com o Senhor, Deus. A gente não quer te trocar por coisas pequenas mais. A gente não quer morrer por coisas pequenas. A gente quer se arrepender de verdade e permanecer na Tua palavra, Senhor. A gente quer permanecer na Tua palavra, Deus. Nos perdoa por todos os erros. Nos perdoa por todos os enganos. Nos perdoa por escutar pessoas que não nos levam no Teu caminho, Senhor. A gente quer permanecer no Teu caminho. A gente entende que todas as coisas ruins vêm da gente. A gente quer as coisas boas que vêm do Senhor, Deus. A gente quer as coisas boas, Senhor. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, Jesus. Que essa palavra faça sentido no nosso coração, Deus. Que a gente não escute e não use. Que a gente escute e passe para frente, Senhor. Que a gente comece a orar pelos nossos irmãos, Deus. Que a gente se arrependa verdadeiramente dos nossos erros, dos nossos pecados. Que a gente nos arrependa, Senhor. Erros tão pequenos que nos levam à morte. Que a gente comece a matar a nossa carne um pouquinho a cada dia, Deus. E permaneça no seu caminho, Senhor. Perdão, perdão, perdão. Perdão, Jesus.